Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, este vídeo tem dois objetivos. Falar um pouco sobre essas controvérsias que há entre os catecismos na igreja. E eu vou demonstrar para vocês aqui que não há uma controvérsia entre os catecismos, não há uma guerra de catecismos, mas sim uma guerra contra a santa e verdadeira igreja. Vocês vão perceber por quê. E o segundo objetivo é dar uma excelente notícia aqui para todos aqui do canal que assistem ao vídeo, que vai ser uma live com o Frei Tiago, que a princípio está marcada para quinta-feira. Ainda vou acordar com ele o horário, acordar também a questão do tema, a delimitação do tempo e essas questões. Mas a princípio ele sugeriu para a próxima quinta-feira. Eu vou falar mais sobre essa questão mais à frente. Bem, vamos lá então para a primeira, digamos, o primeiro objetivo, a primeira questão aqui do que eu estou propondo. Como eu afirmei, analisando bem essa questão como eu afirmei, não há guerra entre catecismos, não há controvérsia entre catecismos. E por quê? Porque assistindo a esses vídeos dessa questão do Centro Dom Bosco, que lançou um livro aí sobre os erros do catecismo amarelinho, do catecismo da Igreja Católica, e também houve outra controvérsia quando eles lançaram o catecismo romano na cor amarela, e assim sucessivamente. E analisando isso, vendo esses canais, como o próprio Centro Dom Bosco e outros canais aqui de influenciadores católicos, entre aspas, eu percebi que a guerra não é contra os catecismos. A guerra é contra a Santa Igreja Católica. Porque, de fato, nunca houve na história da Igreja, desde que começou a se conceber esses catecismos, guerra entre catecismos. A primeira questão que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que todo o catecismo, sem exceção, todo o catecismo que é aprovado pela Igreja, pelo Papa, ou aqueles catecismos como esse aqui, catecismo popular, que eu até imprimi, do sacerdote Francisco Spirato, todos eles são católicos. Não existe catecismo não católico. Tem esse outro aqui, Catecismo da Doutrina Cristã. É um catecismo católico. Não existe catecismo não católico. A primeira questão que a gente tem que ter em mente é isso. E todos eles, esses catecismos verdadeiramente católicos, nenhum contradiz outro. Absolutamente nenhum contradiz outro. O único catecismo que contradiz os outros, os anteriores, é justamente esse catecismo que se chama Catecismo da Igreja Católica. Daí vem a seguinte pergunta, que não estão fazendo acerca dessa questão. Não é saber se um catecismo, se há erros ou não em algum catecismo. A pergunta não é essa. A pergunta é, esse catecismo, ele é católico ou não é católico? Por exemplo, o catecismo amarelinho, ele não é católico. Por quê? Porque há ensinamentos ali, contém ensinamentos ali anticatólicos. É como eu falo para as pessoas. Por exemplo, essa falsa igreja que está aí, ela está para envenenar a mente, os corações e o intelecto das pessoas, para que, envenenadas ou drogadas, digamos assim, elas fiquem vulneráveis e, com isso, sejam mais submetidos a essas ideologias
a esse modernismo que se implantou aí nessa falsa igreja, esse liberalismo, essa apostasia e heresias. Então, é que nem eu dou o exemplo do seguinte, que a gente vê vários exemplos aí na prática, de pessoas sendo envenenadas, ou seja, pessoas que comem chocolate, aí geralmente acontece isso, chocolate, que nem houve recentemente uma mulher que deu um chocolate, ali um que chama de, não sei o termo que ele chama, é um chocolate, só que era grande, bem robusto, deu para um empresário, o empresário comeu e morreu, porque estava envenenado. Eu faço a seguinte pergunta: você comeria um chocolate que soubesse que nele contém alguma substância venenosa? Certamente não, você não comeria. Em sã consciência você não comeria. Aí o que as pessoas fazem? Elas pegam ali o chocolate, que é uma comida, digamos assim, um alimento saboroso e praticamente agrada a quase todos os paladares, e colocam ali de forma sutil o veneno. E as pessoas comem. Eu sou aqui do Rio Grande do Norte e recentemente houve um caso como esse, aqui em um dos bairros. Uma pessoa recebeu lá um chocolate, uma senhora de idade, uma avó comeu e o neto dela comeu. Passaram mal, eu não sei mais das notícias, mas tomara que tenham sobrevivido, sobretudo uma criança, se eu não me engano, menos de 4 anos de idade, que se alimentou ali de chocolate e comeu. Semelhantemente, é esse catecismo amarelinho. Ele é como esse chocolate. Por quê? Porque os catecismos... O que é um catecismo? O catecismo é uma obra que contém ali a síntese da doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nele está contido o que nós devemos crer, o que devemos saber e o que devemos fazer para alcançar a vida eterna, a beatitude eterna, porque esse é nosso objetivo aqui na Terra: conhecer, amar e servir a Deus, para que, de posse disso, alcançarmos a glória eterna. Esse é o objetivo do catecismo. Então, esses catecismos, por exemplo, eu estou aqui diante do catecismo romano, tenho esse catecismo da doutrina cristã, que é o catecismo de São Pio X, promulgado por ele mesmo, de 1912, que é conhecido também como catecismo menor. Tenho esse catecismo aqui de Espirargo, do sacerdote Francisco Espirargo, e tenho outros catecismos lá em casa, por exemplo, o catecismo de São Roberto Bellarmino. Todos eles são católicos. O único que não é católico, que contém o veneno, é esse catecismo amarelinho. Por quê? Porque ele não é puro, ele não é saudável para as almas, ele contém veneno. Por exemplo, se você, como eu afirmei, se você dá um chocolate para alguém envenenado, ela certamente vai comer. Porque o chocolate, ele é palatável, ele agrada ao paladar de praticamente todos. Semelhantemente ao catecismo. O catecismo é uma obra, independentemente, digamos assim, da questão didática nele, da exposição. Por exemplo, isso aqui é um catecismo expositivo. Esse catecismo aqui é um catecismo mais popular, mas ele é expositivo também, mas ele é explicativo. Aliás, ele é expositivo e também explicativo, em forma de perguntas e respostas. Ou seja, ele é mais popular e se aprofunda mais em questões cotidianas, dá mais exemplos. Esse catecismo aqui de São Pio X, ele é um catecismo em forma de perguntas e respostas, e tão densas e tão profundas que, digamos assim, apetece toda a nossa alma. Aqui contém verdadeiramente a síntese de tudo que devemos aprender, o que devemos acreditar e o que devemos fazer para, digamos assim, alcançarmos a beatitude eterna, a vida eterna. É um catecismo bem
sintético, mas contém as verdades. Ou seja, aqui é mais uma questão de, digamos assim, de didática, propriamente, de questão pedagógica do Papa São Pio X, mas é um catecismo católico. Não precisa dizer, esse catecismo é católico. Todos os catecismos são católicos, exceto esse amarelinho. Por quê? Ele contém o veneno no meio ali daquele aparato, é tanto que dão o nome a ele de Catecismo da Igreja Católica. Na verdade, esse nome é uma armadilha. É para dizer o seguinte, isso aqui é o chocolate mais perfeito, é o chocolate suíço. Existem outros chocolates por aí, mas esse aqui é o mais perfeito. Contudo, ele não tem perfeição, ele contém impurezas. Impurezas para desviar a alma, para, digamos assim, perverter a alma. Isso. E o próprio Centro Dom Bosco afirma isso, publicou obras sobre isso. E, de fato, tem isso nesse catecismo. Por exemplo, afirmando que a aliança anterior, aliás, que tanto nós, cristãos católicos, quanto judeus e muçulmanos, adoramos o mesmo Deus. Isso é falso. Por exemplo, para nós, cristãos, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Os muçulmanos não acreditam na Santíssima Trindade. Os judeus não acreditam na Santíssima Trindade. Então, eles estão nos levando a acreditar em um Deus que não é verdadeiro. Deu para compreender? Contém impurezas e muitas outras coisas aí que estão veladas nesse catecismo amarelinho. Na verdade, esse nome é justamente para enganar as pessoas, para dizer, esse catecismo da Igreja Católica, que eu tenho ele em casa, mas ele está na capa verde, que é uma versão de portuguesa que eu adquiri, mas de católico só tem um nome. Deu para compreender? Resumindo, todo o verdadeiro catecismo é católico, ele é cristão, não existe catecismo não católico. O único não católico é o catecismo amarelinho. E o Centro Dom Bosco sabe disso. Ontem mesmo eu assisti, foi antes de ontem, eu assisti a um vídeo chamado Quem Está com a Verdade, que é daquele Chave Católica do Centro Dom Bosco, onde ele coloca isso, os erros ali do catecismo, o erro de pessoas que estão ali, que eles chamam de farisaísmo modernista, o título desse Chave Católica 45, onde eles põem ali as pessoas que estão caindo nessa falsa doutrina, e no final eles se contradizem. O autor, se eu não me engano, Alexandre Pires, se eu não me engano o nome dele, ele se contradiz. Por quê? Porque no final ele diz, a gente tem que rezar para que o antigo presidente, se converta e volte para a verdade, que é o Pedro Fonseca e muitos outros. E depois ele diz, devemos rezar pelo Papa Leão XIV, para que ele tenha iluminação, para levar a igreja no caminho correto, algo assim nesse sentido. Quando, na verdade, eu penso que não era isso exatamente o que ele queria dizer. Porque todas as orações que ele pedia anteriormente era para converter os modernistas, os liberais. Aí depois, por último, ele coloca, mas o falso Papa Leão XIV, ele também é modernista. Então, a gente é contraditório. O próprio Centro Dom Bosco também já falou sobre isso, sobre o Papa Francisco. A gente deve rezar pela conversão do Papa Francisco. Como que alguém não é católico é tomado como Papa? Isso é inconcebível. Inconcebível. Não dá para conceber isso. Isso é intolerável também. Ou uma pessoa é católica ou não. Ou o indivíduo é católico ou não. Ou ele é Papa ou não é Papa. Você só pode ser Papa se você for católico. Se você não é católico, você é um herege, um apóstata, você não é católico. Então eles se contradizem. Ele faz um vídeo até interessante, aí no final escorrega. Deu para compreender? Esse é o erro desse pessoal modernista.
eles não querem concluir o que a mente, o que o espírito, o intelecto força eles concluírem, que nós estamos cercados de modernistas e de anticatólicos. Ficou claro? Por exemplo, esse pessoal que eu chamo de reconhecer e confundir, eu não chamo de reconhecer e resistir, porque verdadeiramente eles não resistem, eles reconhecem que o Papa é um herege, reconhecem as heresias, as apostasias, o liberalismo, a própria, digamos assim, o próprio modernismo que é condenado, mas eles aceitam, convivem, acham que isso é normal, é tolerável conviver com isso. Não é tolerável. A gente não pode tolerar com alguém que persiste no pecado, que não quer se converter. A gente tolera um ignorante que não saiba, mas uma vez que você conhece algo e você persiste naquilo ali, naquele erro, isso é intolerável. Você tem que realmente afastá-lo. Não é à toa que a igreja afastou todos esses hereges. O exemplo máximo é o Lutero, que não se converteu, persistiu no erro e a igreja teve que afastá-lo, condená-lo, retirar do seio da igreja, para que não contaminasse os demais. E o que é que essa falsa igreja faz? Leva Martinho Lutero para lá. Como esse próprio vídeo aí, esse último vídeo Chave Católica demonstra. Mas para eles são católicos. Ficou bem claro? Eu vou até ler aqui para vocês uma carta encíclica do Papa São Pio X, chamado Acerbo Nimis, que é sobre, Acerbo Nimis, que é sobre a importância capital do ensino do catecismo. Olha só por que nós devemos estudar um catecismo, o verdadeiro catecismo, não é qualquer catecismo, não é o catecismo amarelinho, é o catecismo verdadeiro. Ele diz o seguinte, eu vou ler 3 parágrafos aqui, porque não dá para você compreender um separado do outro. Que ele fala que é o primeiro capítulo, que é sobre as dolorosas comprovações. E o primeiro tema é causas dos males presentes, ou seja, ele vai ali demonstrar quais são as causas dos males presentes que estamos vivendo. Ele diz o seguinte, abre aspas, os inescrutáveis desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor do rebanho de Cristo. Em dias bem críticos e amargos, pois o antigo inimigo anda ao redor deste rebanho e lhe arma laços com tal pérfida astúcia, que hoje, principalmente, parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso, que é a seguinte, eu sei que se introduzirão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que é uma passagem da Escritura que está no livro do Atos, capítulo 20, versículo 29. E ele prossegue no parágrafo seguinte. Destes males que afligem a religião, não há ninguém, animado do zelo da glória divina, que não deixe de investigar as causas e razões. Acontecendo, porém, que, como cada qual as encontra diferentes, propõe diferentes meios, de acordo com a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reino de Deus na terra. Não prescrevemos, veneráveis irmãos, os juízos alheios, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de onde derivam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. E ele conclui, esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou pelo profeta Oséias. Não há conhecimento de Deus na terra. A maldição e a mentira, e o homicídio e o roubo, e o adultério tudo inundaram, e tem derramado sangue sobre sangue. Por causa disso, a terra se cobrirá de luto, e todos os seus moradores desfalecerão.
Fecha aspas. Essa última citação está no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Bem, pessoal, aqui dá para compreender, né, por que a ignorância e a perdição das almas atualmente, que é justamente acerca das coisas divinas. Uma vez que as pessoas não têm conhecimento das coisas divinas, elas se perdem. E o papel do catecismo é justamente isso, trazer esse conhecimento das coisas divinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, o que devemos crer, o que devemos conhecer e o que devemos fazer. Deu para compreender? Isso é o papel, a função de um verdadeiro catecismo. Quero que tenha ficado bem claro. Repetindo, não há controvérsia, não há guerra de catecismos. Há guerra contra a verdadeira igreja. Há guerra a tudo que é católico. Ficou bem claro? Essa é a verdadeira questão. Repetindo, a verdadeira pergunta diante disso tudo que a gente deve fazer é o seguinte: esse catecismo é católico ou não? Se ele for católico, ele é genuíno, não contém erros. Por quê? Como o catecismo é uma síntese dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, da revelação deixada por ele, então não pode haver erro acerca daquilo que Cristo nos deixou. Se há erros, então não é católico. Ficou bem claro? Se encerra por aqui essa questão. Agora eu vou falar um pouco sobre a live da próxima quinta-feira. Bem, pessoal, é o seguinte, eu nunca fiz uma live aqui no canal, nunca. Aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, se quiserem até me sugerir como se faz, o que eu devo fazer, eu agradeço imensamente. Vou ter que trabalhar daqui para quinta-feira arduamente para ver como é que eu faço isso, porque é uma novidade aqui no canal. Nunca fiz uma live, absolutamente nunca fiz. Pretendo até antes de quinta-feira fazer uma, só para a questão de teste. E o tema que eu quero abordar com o reverendo Frei Tiago é o seguinte. Aliás, é o seguinte: fora da igreja não há salvação. Então, aqueles que estão interessados em assistir essa live, quiserem fazer perguntas, façam levando em consideração essa afirmação, que fora da igreja não há salvação. Por quê? Eu resolvi elaborar esse tema. Porque eu percebo que tem muitas pessoas aí, digamos assim, ainda confusas. Elas parecem que têm medo de afirmar a sua fé, tem medo ou não querem, seja por desconhecimento, por ignorância, ou porque não querem, porque temem perder algum benefício, alguma coisa. E também eu quero fazer, porque até agora as lives que eu acompanhei do Frei Tiago sempre são feitas entre ele e pessoas que geralmente não são verdadeiramente católicos, ou que afirma que ser católico, mas teme por algum motivo fazer algumas perguntas próprias para não desagradar os seus seguidores, ou também perguntas muito voltadas para a questão política, para a questão do globalismo, essas questões, digamos assim, dos dominadores do mundo, essas questões. Tudo isso aí tem sua legitimidade, tem, digamos assim, tem sua razão de ser. Contudo, não adianta eu saber, por exemplo, quem é que está dominando o mundo, mas se eu não tenho as armas para lutar contra ele. Deu para compreender? É isso que o Papa São Pio X fala. A ignorância das pessoas acerca das coisas divinas é que estão levando aos erros. Eu posso ter pleno conhecimento, é que nem São Bernardo afirma. E foi até uma obra daquela que eu li recentemente, ainda estou lendo, do São Boaventura, que é sobre a perfeição da vida cristã, onde ele cita uma frase lá do São Bernardo. São Bernardo afirma que não tem como sábio alguém que não conhece Deus e não teme.
Então, muitas vezes a gente toma uma pessoa como sábia, mas aquela pessoa não tem conhecimento sobre as coisas de Deus e nem teme a Deus. Então, não é um verdadeiro sábio. Deu para compreender? É por isso que eu quero fazer essa live, nesse sentido, de trazer conhecimentos, afirmações acerca da nossa Santa Igreja, o que devemos fazer para termos mais conhecimento acerca dela, porque não adianta eu conhecer quem domina o mundo, quem deixa dominar o mundo, se eu não tenho conhecimento das armas próprias que eu devo ter para combatê-lo e com isso ganhar a coroa eterna, que é a beatitude eterna, ou seja, a salvação das almas. Espero que tenha dado para compreender. O objetivo é esse. Então, se vocês têm perguntas para fazer nesse sentido, podem fazer. Eu vou tentar, aqueles que fizerem, se for pergunta semelhante a outra, para não ficar desgastado o tempo, não gastar muito tempo, eu posso fazer uma síntese entre elas e propor para o Frei Tiago responder. Então, é nesse sentido. Ainda não sei exatamente o horário. Na verdade, a gente não conversou sobre o horário ainda e nem sobre o tema. Esse vai ser o tema que eu vou propor e eu acredito que ele vai aceitar. É isso, pessoal. Aqueles que quiserem ajudar nesse sentido, agradeço muito, ajudar no sentido de me dar informações, sugerir o que eu devo fazer na live, como eu devo me comportar, essas coisas. Pode falar para mim, que eu nunca fiz, eu aceito de bom grado. E agradeço até a Deus aqueles que me ajudarem nesse sentido. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo, até agora, até o momento. Não esquecendo nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus e até a próxima.